Meus queridos filhos e filhas em Cristo, estamos no 30º domingo do tempo comum. Acolho a todos, também os que nos acompanham em suas casas, pelas nossas redes sociais. Hoje nós ouvimos este trecho do Evangelho de Lucas, o capítulo 18, versículo 9 em diante. E nós estamos acompanhando já há algumas semanas a temática da oração. Só lembrando que Lucas escreve o texto do seu evangelho para uma comunidade mais ou menos nos anos 60, 70 depois de Cristo. A comunidade de Lucas era constituída predominantemente por pagãos que foram convertidos ao cristianismo. Diferente de Mateus, que escreve para judeus convertidos ao cristianismo, Lucas escreve para pagãos. É por isso que nós vemos em muitos textos Lucas coloca Jesus orando, para ensinar o povo que não tinha tradição judaica, eram pagãos, como deve ser a vida de oração, né? 2 domingos atrás, 28º domingo do tempo comum, nós ouvimos o evangelho dos 10 leprosos. Não sei se vocês se lembram. Jesus envia os 10 leprosos para o templo, e Jesus, no meio do caminho em que eles estão percorrendo o trajeto até o templo, Jesus os cura. Dos 10 curados, só um tem a capacidade de voltar para agradecer a Jesus. Então, com este texto dos leprosos, 2 domingos atrás, a liturgia nos ensinava que a nossa oração deve ser uma oração predominantemente de gratidão. Muito antes de pedirmos algo a Deus, ou às vezes a gente até manda em Deus, na verdade pensa mandar, né? Muito antes de pedir algo, nós devemos reconhecer o que Deus tem feito para nós, o que Deus fez na nossa história. A oração deve ser uma oração, primeiramente, de gratidão. Semana passada, 29º domingo do tempo comum, Jesus contou a parábola da viúva insistente. Tinha um juiz rude, que não estava nem aí para Deus e nem para ser humano nenhum, e ele não fez justiça para essa viúva que estava padecendo alguma situação social de injustiça. Mas ela, de tanto incomodá-lo, ela consegue dele o favor que ela precisa. O evangelho da semana passada começou assim: naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Então, além da oração tem de ser de gratidão, ela deve ser uma oração incessante em todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Ela também deve ser uma oração persistente, uma oração que não desiste. E hoje Jesus vai ensinar uma outra coisa sobre a vida de oração, e na verdade sobre a vida cristã como um todo. Naquele tempo Jesus contou essa parábola, no evangelho de hoje, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então a oração deve ser sem soberba, oração humilde. E a oração, a vida cristã, não pode olhar para o lado, para um, para outro. Deve fixar-se o olhar somente em Jesus Cristo. É isso a temática de hoje. Jesus é o modelo de vida, o modelo de humanidade. E na nossa oração nós não podemos nos aproximar dele com um coração soberbo, tá? E para explicar isso, ele vai contar duas parábolas. 2 homens subiram no templo para rezar, né? Orar e rezar são 2 verbos sinônimos. Aliás, os nossos irmãos protestantes falam, né? Nós oramos, os católicos rezam, né? Não sei se vocês já escutaram isso, né? Ignorância, manda ele procurar no dicionário qualquer um desses 2 verbos, que quando você procura o verbo rezar, você encontra como sinônimo orar.
Quando você procura o verbo orar, você encontra como sinônimo o verbo rezar, tá bom? Eles estavam rezando, 2 homens. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. Nós temos que compreender o que era cada uma dessas figuras. O fariseu, aliás, os fariseus, constituíam um grupo no judaísmo. Eles eram especialistas na escritura, um grupo com a moralidade elevada, muito bem visto no seio do judaísmo, andavam sempre bem vestidos, alguns até com as roupas trazendo estampadas frases da escritura, homens socialmente bem vistos, retos na aparência de santidade. Cobrador de impostos, quem eram? Socialmente, eram os corruptos, aqueles que tiravam dinheiro do povo judeu e encaminhavam, depois de roubar o dinheiro, para o Império Romano. Ou seja, além de serem corruptos, ladrões, eram vistos também como traidores, porque cobravam impostos do seu próprio povo para devolver ao Império Romano. Então, esses 2 personagens. A oração do fariseu é uma oração que não pode ser como a nossa. Nós não podemos rezar como ele, uma oração soberba. Olha só. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este fulano aí do lado, esse cobrador de impostos. Eu pago o dízimo de toda a minha renda, jejuo 2 vezes por semana. O que é uma oração soberba ou um coração soberbo? É um coração que, no fundo, se diz não necessitado de Deus. Eu faço isso, eu sou aquilo, eu não sei o que, eu não sei o que, eu me basto. Isso é um coração soberbo, né? Que acha que pode se elevar, que pode fazer alguma coisa por conta própria, que pode resolver a vida por conta própria. Soberba. E a soberba é um pecado muito perigoso. Aliás, foi o pecado da soberba que derrubou o diabo e a 3ª parte dos anjos do céu. O pecado da soberba. Olha só quão perigoso. No fundo, este fariseu, ele se diz não necessitado de Deus. Ele vai ao templo, faz uma mascarada oração de agradecimento, mas no fundo ele diz assim: eu é quem fiz tudo. Ora, se não foi Deus quem agiu para que você não fosse ladrão, não fosse adúltero, não fosse não sei o quê, se não foi Deus, foi você, por que você está agradecendo no templo? Não precisa ir agradecer, se foi você, né? E do outro lado estava o cobrador de impostos, que não se aproximou do altar central do templo, não se aproximou e nem ousava olhar para o teto do templo, porque se via indigno. E ele rezava no seu íntimo, batendo no peito: meu Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador, né? Se nós apreciarmos essas 2 personagens de maneira externa, nós atribuiríamos a santidade a este fariseu, que na casca era uma pessoa orante e religiosa. Mas nós não, o evangelho de hoje está dizendo que nós não podemos fazer assim, porque nós não conhecemos o íntimo das pessoas. Podemos até conhecer pessoas que estão imersas numa vida imoral, desregrada e não agradável a Deus, mas nós não conhecemos o motivo pelo qual a pessoa está nessa vida. Nós não conhecemos a história da pessoa. Nós não conhecemos. E pode ser que nós trazemos em nós pecados ocultos que sejam piores do que o pecado público daquela pessoa a quem julgamos. Ora, esses 2, Jesus vai dizer assim: eu vos digo, o último voltou para casa justificado, ou seja, o cobrador de impostos, o outro não. O que Jesus está falando? Só o cobrador de impostos foi salvo espiritualmente, de tal modo que se os 2 voltassem para casa e os 2 morressem naquele dia, o fariseu ia para o inferno e o cobrador de impostos ia para o céu, porque só ele foi salvo, só ele.
Então, a liturgia de hoje vem nos mostrar, meus queridos, né, que nós devemos perder o hábito de ficar olhando para o lado, porque ao nosso redor só tem decepções. Só tem decepções. Não colocar a vida, a esperança em ser humano nenhum. Quantas vezes nós falamos assim: ai, eu me decepcionei com tal pessoa. Bem feito. Quem mandou colocar esperança em ser humano? Nós decepcionamos, e também todos os outros seres humanos são passíveis de decepcionar, porque somos frágeis, todos. Se os nossos olhos devem estar fixos, eles devem estar fixos em uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, aqueles que já estão na glória, que nós chamamos de santos. Quer olhar algum ser humano, olhe para Jesus Cristo, que ele foi enquanto caminhante, e olhe para os santos. Não olhe para mais ninguém, porque você vai se decepcionar. Ser humano nenhum caminhante junto de nós deve ser o nosso paradigma. Ninguém, mas Deus na pessoa de seu Filho, e os santos que na glória já contemplam a face de Deus. Aliás, ontem nós celebramos a memória de São João Paulo II, um santo muito contemporâneo, né? Muitos de nós pôde acompanhar o pontificado de São João Paulo II. Trazia pecados, com toda certeza, mas uma pessoa que a igreja foi percebendo que foi a cada dia se santificando até chegar ao termo da sua caminhada, onde certamente já não era mais ele, mas era Deus quem agia nele. Isso é exemplo de santidade para nós. Quando nós olhamos para os outros, nós caímos no pecado do julgamento. Por quê? No outro sempre tem fragilidade, e às vezes nós esquecemos que nós também tem, né? Quantas vezes apontamos pessoas: você viu fulano que fez, o que aconteceu, tal coisa, né? Ora, se formos avaliar bem, a nossa alma pode estar cheia de podridão, muito mais do que aquela pessoa. Porque o Evangelho diz: a quem mais foi dado, mais será cobrado, né? O que é pior? Uma pessoa que está socialmente num pecado grave, publicamente exposta aos nossos olhares, ou nós que conhecemos a verdade, sabemos o que é pecado grave e cometemos ocultamente, e ainda apontamos o outro que publicamente se coloca em pecado? Eu acho que nós que conhecemos a verdade temos muito mais a justificar para com Deus no dia do juízo. Então, olhar para Jesus Cristo, e que o nosso coração não se coloque em juízo de ninguém, de ninguém. A humildade é que nos faz chegar até Deus. Quando alguém vai rezar, no fundo, o que aconteceu nesse evangelho? Os dois foram rezar. O que é rezar? Rezar é nós escalarmos até tocarmos a Deus que está além de nós. Rezar é um sair de si para chegar até Deus. E o que aconteceu nesse evangelho? Esse fariseu, ele buscou a oração, mas a sua oração não chegou até Deus. Ele não tocou o céu. Aquele cobrador de impostos que nem ousava olhar para o alto, ele pôde elevar-se e tocar os céus. Hoje nós ouvimos na primeira leitura o livro do Eclesiástico. O Eclesiástico é um livro escrito no século II antes de Cristo, por um autor que se chama Jesus ben Sirá. E qual é o contexto histórico desta época do século II antes de Cristo? O contexto do helenismo, né? Tinham invadido a Palestina um povo, uma turminha que se chamava Seleucidas, e junto deles estava avançando a mentalidade grega, helenista. Quem estuda história sabe do período helenista. Qual é a mentalidade do grego? Né? O conhecimento, a glória, o homem no centro de tudo. Quanto mais eu conheço, né, os grandes filósofos, mais eu me torno grande. E Jesus ben Sirá vai dizer: não é nada disso. Não é nada disso. A prece do humilde
atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, suas súplicas subirão até as nuvens. Ou seja, Deus se enamora de um coração humilde e simples. É só olharmos a imagem da Santíssima Virgem Maria. Maria, de todas as criaturas, o único ser humano criado, perfeito, né? Por quê? Por mérito de Cristo. Ela sendo perfeita, não tendo pecado, com toda certeza nela estavam contidas todas as virtudes humanas, né? O pecado, ele vai ofuscando as nossas virtudes. Como ela não tem pecado, nela todas as virtudes que um ser humano pode ter eram manifestas. Imagine. Mas Deus se encantou somente com uma virtude, e ela reconhece no seu Magnificat, em Lucas no capítulo 1. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. Por isso que ela fala, por causa disso todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, por causa da humildade. Mas tinha tanta coisa boa em Nossa Senhora, e Deus olhou somente uma coisa que lhe agrada o coração: a humildade. O que é humildade? Primeiramente, é nos aproximarmos de Deus, nos convencidos de que nós sozinhos não podemos nada. Quem acha que pode fazer alguma coisa por conta própria, para si, para os seus, é uma ilusão. Aliás, Deus, Ele sempre permite uma rasteirinha em nós, né? Sabe quando tudo está indo bem, você vai fazendo, vai organizando, vai fazendo, mas eu fiz tudo certo e aconteceu um fato, aconteceu tal coisa. Em que eu errei? Você errou pensando que você poderia fazer tudo certo. É exatamente aí que você errou. Errou pensando que podia fazer por conta própria tudo, e você não pode, porque você é frágil. Se aproximar de Deus nessa celebração e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou frágil. E nós sabemos que nós temos fragilidades, sabemos. Como diz São Felipe Neri: Senhor, não tira a mão da minha cabeça, porque se o Senhor tirar a mão da minha cabeça, eu faço atrocidades. É assim. Essa é a oração que agrada a Deus. E a outra oração que agrada a Deus é um lançar-se em Deus: Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Eu não sei o que é melhor para mim. Hoje a segunda leitura vai nos apresentar um modelo de oração, São Paulo apóstolo, né? O contexto dessa segunda leitura é a prisão de Paulo. Paulo estava preso, quase para ser morto, já estava no cárcere em Roma, e olha o que ele escreve: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Paulo, apóstolo, pôde realizar por seu intermédio muitas curas. Quantas pessoas curadas por meio desse apóstolo? Quantas pessoas que conheceram o Evangelho por meio dele? E quando ele foi preso, ninguém o ajudou. Ninguém. E qual foi a oração de Paulo? Essa que está no texto que nós ouvimos: oxalá que não lhe seja levada em conta. Ou seja, ele não se coloca como juiz daqueles que viraram as costas para ele, mas ele pede o contrário, que não seja levado em conta, porque os olhos dele estão em Jesus. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada e ouvida. O Senhor me libertará de todo mal. Os olhos dele estavam em Jesus. E aí ele faz aquela prece que nós tão conhecemos, tão bonita: quanto a mim, já estou para ser oferecido em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Aquela frase subliminar de Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Essas três proposições são
a síntese do que é a vida de oração de um cristão. Combati o bom combate, ou seja, ele o que teve de fazer, ele foi lá e fez. Quantas vezes nós temos de fazer algo que cabe a nós fazermos e não a outros, e nós tentamos fugir? Quantas vezes tentamos fugir de cruzes, de alguns problemas, dificuldades ou de algumas responsabilidades que temos? Não. Quem de fato é um homem ou uma mulher de vida de oração, combate o bom combate. A oração nos faz ir e lutar. Completei a corrida, ele foi até o fim. Nós vemos também na figura do Papa João Paulo II, o homem que foi até o fim, né? Mesmo na sua corporeidade fragilizada, ele foi até o fim. Completar a corrida é ir até o fim, não desistir. Quantas vezes nós queremos parar na metade porque não aguentamos mais? Quem é de oração completa a corrida, não foge. E por último, guardei a fé. Quem é um homem ou uma mulher de oração guarda a fé, os valores, a verdade cristã. Não negocia o que é a verdade. Ora, minha gente, o que foi pecado outrora, hoje continua sendo pecado e o será até o fim. Porque quem determina a verdade não somos nós, é Deus. Você já deve ter escutado algumas pessoas falar assim: a igreja precisa se modernizar, hoje são outros tempos, né? Nós vivemos num outro mundo. Não é a igreja quem determina a verdade, os valores, o que é bom, é Deus. A igreja é somente a defensora daquilo. O quesito de fé não tem modificação. A verdade foi ontem, é hoje e o será sempre. E às vezes nós corremos o risco de tentar ficar justificando os nossos erros, pecados e fragilidades. Eu fiz isso, mas por causa disso. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Tenha hombridade. O que é falho em você, assuma. Eu sou fraco nisso, preciso me converter, que o Senhor me ajude, porque não está fácil. Isso é ser honroso diante de Deus, e não tentar mudar o Evangelho. São Paulo guardou a fé, e é por isso que ele foi morto. Se ele tivesse negociado, ele teria sido absolvido. Absolvido. Então, meus queridos, hoje acolhemos essa palavra que o Senhor tem para nós, que as nossas orações sejam humildes. Quando nos aproximarmos do sacramento da Eucaristia nesta manhã, ao recebermos o Senhor, no seu pensar, diga: Senhor, eu preciso de Ti. Tantas são as coisas que me tornam frágeis, vulneráveis ao mal. Me ajude, a mim, a minha família, os meus, me ajude. Isso é um coração que agrada a Deus, que agrada a nosso Senhor. Que Deus nos ajude a compreender o mistério da humildade. Olhos fixos em Jesus, não olhe para o lado, nem para o outro, senão você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. E às vezes a gente se decepciona mesmo, né? Olha, tal pessoa, eu pensei que era tal coisa. Às vezes a gente vê, por exemplo, tem gente que endeusa a figura de alguns sacerdotes e de algumas figuras ilustres sociais. Cuidado, só Deus é perfeito. Só Deus, esteja com os olhos nele, que Ele nos ajude a nos mantermos centrados nele. Força e coragem. Assim seja. Amém. No instante de silêncio, coloquemos a palavra de hoje no nosso coração.